Farinha de trigo, açúcar e cocaína. Se um dia alguém resolver erigir um monumento em praça pública às boas intenções frustradas do pensamento científico, podia ser uma grandiosa estátua de um prato cheio de pó branco. Assim homenagearemos de uma só vez 3 enganos cientificistas: a farinha de trigo refinada, o açúcar branco e a cocaína. 3 pós ascéticos e quase idênticos, 3 frutos do pensamento que dominou o último século e meio, o reducionismo científico. 3 matadores de gente. Não é por acaso que os 3 são tão parecidos. Todos eles são o resultado de um processo de refino de uma planta: trigo, cana e coca. Refino. Soa quase como ironia usar essa palavra chique para definir um processo que, em termos mais precisos, deveria chamar-se linchamento vegetal ou algo assim. Basicamente, se submete a planta a todos os tipos de maus-tratos imagináveis: esmagamento entre 2 cilindros de aço, fogo, cortes de navalha, ataques com ácido, até que se tenha destruído ou separado toda a planta, menos a sua essência. No caso do trigo e da cana, o carboidrato puro, pura energia. No caso da coca, algo bem diferente, mas que parece igual. Não a energia que move as coisas do carboidrato, mas a sensação de energia ilimitada injetada diretamente nas células do cérebro. Começou-se a refinar trigo, cana e coca mais ou menos na mesma época, na segunda metade do século XIX, com mais intensidade por volta de 1870. A tal cultura ocidental adorou a novidade. Os cientistas ficaram em êxtase porque acreditavam que um modo de compreender o universo é dividi-lo em pequenos pedacinhos e estudar um pedacinho de cada vez. Esse é o tal reducionismo científico. Nada melhor para eles, então, do que estudar apenas o que importa nas plantas, e não aquele lixo inútil, fibras, minerais, vitaminas e outras sujeiras. Os capitalistas industriais também curtiram a ideia de montão. Um pó refinado é super lucrativo, muito fácil de produzir em quantidades imensas, praticamente não estraga e ainda pode ser transportado a longuíssimas distâncias. A indústria de junk food floresceu e sua grana financiou as pesquisas dos cientistas que, animadíssimos, queriam mais. Sabe por que esses pós refinados não estragam? Porque praticamente não têm nutrientes. As bactérias e insetos não se interessam pelo que não tem nutriente. Os 3 têm efeito parecido na gente. Eles nos jogam no céu com uma descarga de energia e minutos depois nos deixam despencar. Aí a gente quer mais. Como eles foram separados das partes mais duras das plantas, as fibras, nosso corpo os absorve como um ralo, de uma vez só. Seu efeito eletrificante manda sinais para o organismo inteiro, o metabolismo acelera. Aí o efeito vai embora de repente e o corpo é pego no contrapé. Cocaína, farinha e açúcar eram o bem no final do século XIX. Eram conquistas da engenhosidade humana. Eram a prova viva de que a ciência ainda iria conquistar tudo, de que o homem é maior do que a natureza, de que o progresso é inevitável e lindo. Cocaína era o elixir da vida. Nas palavras publicadas numa revista do século XIX, um substituto para a comida para que as pessoas possam eventualmente passar um mês sem comer. Farinha e açúcar davam margem a fantasias de ficção científica, como a pílula que dispensaria o humano do ato animal inferior de comer. O equívoco da cocaína ficou demonstrado mais cedo, já nas primeiras décadas do século XX. De medicamento patenteado pela Bayer, virou droga proibida, enquanto exterminava viciados. A proibição amplificou seus males, transformando-a de algo que afeta alguns em algo que machuca o planeta inteiro, movendo a indústria do tráfico, que abastece quase todo o crime organizado e o terrorismo do globo. Levaria muito tempo até que os outros 2 comparsas fossem desmascarados. Até os anos 90, farinha e açúcar ainda eram o bem, enquanto o mal era a gordura, o colesterol. Os médicos recomendavam substituir gorduras por carboidratos, e o mundo ocidental se entupiu de farinha e açúcar.
Começou ali uma epidemia de diabetes tipo 2, causada pelas pancadas repentinas que farinhas e açúcar dão no nosso organismo. Começou também uma epidemia de obesidade. Sem falar que açúcar e farinha estão envolvidos no complô para expulsar frutas, folhas e legumes dos nossos pratos, o que está matando muita gente por câncer e doenças cardíacas. Como câncer e males do coração são as maiores causas de morte do mundo urbanizado, chega-se à constatação dolorosa: farinha e açúcar são, na verdade, muito mais letais do que cocaína. É que cocaína viciou poucos, mas açúcar e farinha viciaram quase todo mundo. Agora os três pós brancos são o mal. A humanidade está mobilizada para exterminá-los. Há até uma nova dieta vendendo toneladas de livros, pela qual você corta todos os carboidratos do cardápio e come apenas gordura. Em 1870, caímos na ilusão de que era possível refinar plantas até extrair delas o bem absoluto, apenas para nos convencermos décadas depois de que tínhamos criado o mal absoluto. Mas será que o problema não é essa mania humana de separar as coisas entre o bem e o mal, em vez de entender que o mundo é mais complexo que isso e que há bem e mal em cada coisa? Trigo, cana e coca, se mastigados inteiros, integrais, são nutritivos e inofensivos e protegem contra doenças crônicas. Precisamos parar de tentar refinar a natureza e entender que ela é muito melhor na versão integral. Temos lidado com comida da mesma forma que alcoólatras diante de uma oferta abundante de álcool. Hoje, calorias são tão fáceis de conseguir em qualquer lugar e a qualquer hora que viciamos nosso paladar no que há de mais gordo no mundo alimentício. Sabemos que supermercado é lugar de comprar comida, arroz, feijão, verdura, legume, fruta, mas enchemos o carrinho de bolacha, refrigerante e salgadinho. A nosso favor, pesa a concorrência desleal entre cookies e brócolis. E tem cada vez mais gente morrendo de overdose. A obesidade, o excesso de açúcar no sangue e a pressão alta agravada por doses cavalares de sal já matam mais do que a fome em muitos países, inclusive no Brasil. Em 1990, a desnutrição infantil era o principal fator de risco para a saúde no mundo, como mostrou o maior e mais recente estudo já feito sobre o assunto, o Global Burden of Disease. Em 2010, caiu para o 8º lugar e cedeu a liderança para os males do coração. Nesses 20 anos, menos crianças morreram por causa do baixo peso, mas adolescentes e adultos com menos de 35 anos passaram a conviver muito mais com doenças crônicas causadas pela má alimentação, que antes chegavam apenas na terceira idade. Tanto que os jovens agora são considerados a nova e negligenciada prioridade global no ramo da saúde. Do jeito que está o presente, o futuro não é promissor. É só olhar os dados. A obesidade infantil cresceu 550% no Brasil entre 1974 e 2009. Muitas crianças desenvolveram diabetes e entre 6 e 8% delas já são hipertensas. Significa que as chances de elas comerem errado para o resto da vida e conviverem com males crônicos desde cedo são enormes. Pior é que o exemplo muitas vezes vem de casa. Uma pesquisa da Universidade Federal de São Paulo mostrou que 31% dos recém-nascidos com menos de 3 meses de vida já tinham experimentado açúcar. Até o 6º mês, 12% tomavam refrigerante, número que sobe para 20% aos 9 meses. Bebês com menos de 1 ano de idade que tomam frequentemente refrigerante chegam a 56,5%. Seria muito cômodo pensar que as mães simplesmente perderam o bom senso e resolveram engordar os filhos. A verdade é que as brasileiras já representam 44% da força de trabalho no país, segundo o Banco Mundial. Em 1990 eram 35%. O tempo para amamentar e fazer as refeições de casa diminuiu.
A culpa e a vontade de recompensar as crianças de todas as formas aumentaram na mesma proporção. E o apelo da indústria é forte. Enquanto você escuta esse podcast, tem um monte de cientista dentro de laboratórios de grandes empresas escaneando cérebros e desvendando como a comida estimula um dos mecanismos mais poderosos da evolução humana, o centro de recompensa. Em 1974, quando nossos pais, avós ou bisavós compravam algo para comer, eles investiam a maior parte do dinheiro em arroz, feijão e vegetais variados, segundo mostram os dados do IBGE. Nos anos 2000, nós fizemos uma mudança nesse perfil. De lá para cá, compramos 32% menos alimentos como mandioca, cenoura, batata e beterraba, 31% menos de feijão e 23% menos de arroz. Em compensação, nossa lista de compras, se comparada à de nossos avós, teve um aumento de 400% de refrigerante, 400% de biscoitos, 82% de refeições prontas, 300% de embutidos, 100% de frango e 23% de carne bovina. A única carne que teve queda de consumo foi a de peixe, 41%. Com o paladar acostumado a açúcar, sal, farinha e gordura, mais de 90% dos brasileiros não atingem a recomendação mínima para o consumo de frutas, verduras e legumes, que é de 5 porções por dia. Os americanos comem 20% mais frutas, verduras e legumes hoje do que nos anos 70 e estão mais gordos e doentes do que nunca. Talvez porque também subiram em 63% o consumo de batata frita congelada e em 400% de gordura vegetal, além de muito mais açúcar. Não por acaso, o imposto sobre o refrigerante está em discussão em 20 estados americanos. A ideia é cobrar 1 centavo de dólar por 30 mililitros da bebida. Quando a gente comia comida de verdade, controlava a quantidade de sal, açúcar e gordura dos alimentos. Hoje não fazemos ideia do que tem dentro de uma lasanha congelada que espera meses no supermercado para ganhar um lar. De onde vem aquela carne? E o molho? É feito de que exatamente? O assunto entrou definitivamente na conversa de chefes de Estado, já que essas doenças sobrecarregam o sistema de saúde e custam trilhões aos governos. Por outro lado, rendem um dinheirão para os convênios médicos, a indústria farmacêutica e os fabricantes de produtos alimentícios e de cápsulas com nutrientes salvadores, como vitaminas e sais minerais, que pretendem repor o que nossa comida não traz mais. Pois este podcast é um convite à mudança, um vem para a rua para defender o direito universal à boa mesa, ao prazer pela comida de verdade. Sim, boa parte dos produtos industrializados é uma delícia, mas se é para comê-los, que seja de uma forma consciente. E isso tem a ver com uma verdade que aprendi enquanto conversava com cientistas, médicos, engenheiros, alimentares e pesquisadores para fazer esse podcast. Existe um caminho no meio da terra da gastronomia. Se você quer comer direito, não dá para viver só de alface nem ser xiita contra um bom alimento. Banir a batata frita do cardápio, por exemplo, para muitos equivale a viver em um mundo sem internet. Melhor seria a moderação. Somos onívoros, capazes de comer de tudo. Existem povos que se alimentam de muita carne, outros são vegetarianos. O que nosso corpo não aprendeu a dar conta é do excesso de modernidades inventadas nos laboratórios, como a gordura hidrogenada e os conservantes químicos. Não existe civilização que viva bem só à base de comida processada, que, traduzindo, é a chamada dieta ocidental, inventada nos Estados Unidos e importada não só pelo Brasil, como por meio mundo. Mas esse podcast não vai dizer exatamente o que você tem de comer. Esta é uma escolha pessoal. O que espero conseguir é ajudar nas suas escolhas, trazendo informações relevantes e histórias saborosas sobre uma das necessidades mais básicas do ser humano, que é a comida, e sobre um dos rituais mais antigos da nossa espécie: escolher alimentos usando o tato, o olfato e a visão, acender o fogo e preparar um prato gostoso. E o melhor de tudo, dividir a mesa com a família e os amigos. Vem para a cozinha!
Pandemia da barriga cheia. Se hoje a obesidade já mata mais do que a fome em muitos países, o futuro não se mostra nada promissor. Um terço das crianças no mundo está acima do peso ou é obesa, segundo a Organização Mundial da Saúde. Um em cada 4 adolescentes americanos corre o risco de desenvolver diabetes tipo 2, que tem como uma das causas principais a obesidade. Em 1990, a chance era de apenas 1 para 10. Uma pesquisa americana mostrou que crianças obesas na faixa dos 10 anos já têm artérias envelhecidas de adultos de 45.